Shalom, shalom, você está no canal O Hebraico Esclarece. Vem comigo. Cada fuga para o Egito mostra o quanto o deserto ele é local de provação e também de transformação. E olha, é o ambiente favorável. É nesse inesperado que o Eterno ele protege e cuida dos seus escolhidos através ali do treinamento, de ampliar a visão e de mostrar o inefável. Vem comigo. E se isso é com você, se inscreva no canal, já deixa aí também o seu like, aproveita, já deixa também a sua pergunta. Fique com a gente até o fim, após a vinheta. Antes, porém, de eu dizer o texto, o tema desse nosso estudo guiado de hoje, eu quero desafiar você. Ao final do vídeo, coloque o maior número de pessoas que você vai ouvir desse estudo que fugiram para o Egito ou para o deserto. Você faz isso e aproveita, se você lembrar de mais algum, você também acrescenta ali no comentário, para a gente ter um estudo bem rico. E o tema de hoje, deserto, fuga como socorro. Professor, fuga como socorro. Professor Rocha, por que Abrão fugiu de Canaã para o Egito? E como isso marcou a sua fé? Vamos entender que Abrão estava no início da caminhada, então o Eterno mandou que ele fosse para Canaã e lá ficasse. Quando chegar lá tinha fome, aí ele fez o que não estava no comando, então ele foge para o Egito. E ali então o Eterno, mesmo assim, como tinha propósito na vida dele, e tem na sua e tem na minha, ele entendeu essa meninice e também supriu das suas necessidades ali. Professor Rocha, como Deus usou Abrão no Egito e quais lições ele nos deixou? Assim, como eu disse, no início da caminhada a gente tropeça, cai, tropeça, falha e depois falha, Mas o Eterno, quando ele aponta o cetro para a gente, ele continua a sua jornada. Apesar das falhas, das crises, Abrão ali, ele mentiu a questão do casamento dele com Sara, e ainda assim o Eterno foi e aproveitou essa situação e deu ali o escape. Professor Rocha, por que José foi vendido ao Egito contra a sua vontade? E como ele transformou essa adversidade em bem? Mas o que a gente aprende aqui é que José ele manteve a sua emuná ativada, a firmeza, a integridade, a retidão, a certeza. Ele estava fundamentado que o Eterno, mesmo diante dessa situação, iria dar o socorro. Professor Rocha, você pode explicar o maior legado de José na jornada do Egito? Essa pergunta eu acho um pouco abrangente. Eu vou ficar resolver aqui no balcão, Eu vou me restringir apenas à pessoa de José. O que houve para José? O que isso foi o legado que José nos ensina com essa questão do Egito, Foi a reconciliação e perdão, quando ele teve ali com a sua família, De Gênesis 50, do 20 em diante, quando então ele transformou o mal e bem. O Egito já estava numa situação favorável, então ele mostrou ali, que a fidelidade com Deus, mesmo nas provações, a gente cria um ambiente favorável para o Eterno cumprir os seus propósitos. Rocha Lima, por que Jacó e sua família fugiram para o Egito? Isso afetou as promessas de Deus para Israel? Na fome, Jacó levou a sua família para o Egito e tempos depois voltou como uma nação. Isso não é forte? Primeiro foi uma família, tempos depois voltou como uma nação. Professor Rocha, como a experiência moldou o povo de Israel? Aí é tranquilo, A opressão, a lixa, o cerol molda qualquer um. Isso foi bom porque tornou Israel um povo resiliente. E o Eterno, então, preparou para ele já a libertação. Já estava tudo dentro do contexto, dentro da esteira que o Eterno queria fazer com o seu povo. E estimulou com eles, então, a importância da fé e da unidade.
Professor, qual foi a missão de Moisés ao retornar ao Egito? E por que isso foi importante? Vai anotando o pessoal que foi para o Egito e que foi para o deserto, né? Mas voltando aqui para Moisés. Sim, a importância da missão de Moisés, né? Você sabe, ele recebeu ali um treinamento do Eterno para libertar os hebreus, até então, né, do Egito, ali em Êxodo 3, do 10 e diante. Sendo que com essa libertação, o Eterno agora estabelece um pacto, estabelece agora uma aliança com aquele povo que estava começando a se formar, iria se formar posteriormente numa nação. O Eterno já mostra logo o que veio, né? Você é o meu povo e eu sou o seu Deus. E a importância reside no fato de que Israel sai dali agora como uma nação com identidade própria. Isso não é profundo? Então, já terminando, puxa, qual foi o legado espiritual que Moisés deixou na sua saída do Egito? Foi muito interessante, porque Moisés aqui ele atuou como um libertador. Depois nós tivemos ali, né, Yehoshua, né, Josué, mas Moisés, ele foi usado ali, ele atuou como um libertador. E isso foi interessante porque ele não chegou lá com mão de ferro, não foi isso. A saída, o Eterno tirou os seus escolhidos da escravidão, da opressão, embaixo de milagres. E é interessante para a gente aprender, né? Por vezes a gente recebe uma missão e é espinhosa, e quase sempre é, né? Porque se chegou a nós uma missão, é para que a gente possa ser desenvolvido nessa atividade. E Moisés não foi diferente com ele. E o que o Eterno fez depois? Deu a ele um prêmio, ele numa situação muito boa. O Eterno honrou Moisés como um grande profeta, um intercessor e o maior legislador de Israel do seu tempo. Vai anotando esse pessoal que está fugindo aí. Professor, por que José e Maria fugiram para o Egito? Preservação, para escapar de Herodes. E tem isso também, né? A fuga, por vezes, também tem essa questão da preservação. Mas Deus não poderia resolver? Poderia, mas na esteira dele que a gente não conhece, ele atua dando os escapes para a gente só precisa estar muito alinhado para ter essa percepção. Então, essa preservação que os pais levaram, né? Jesus, a família ali para o Egito, foi o período favorável para que ele houvesse, então, até o momento da sua missão, né, que nós vamos ver ali a partir de Mateus 2, quando então a coisa toma um outro rumo. Professor, já acabou? Puxa, já acabou? Tá vendo? É rápido. Professor, que lição nos deixa essa fuga para o Egito na vida de Jesus? Olha, esse assunto é muito moderno. Aí ele vai para o Egito. Imagina ele que poderia crescer cheio de trauma, né? Ah, meus pais me levaram para o Egito, me levaram para o deserto. Poderia ter crescido ali cheio de trauma, todo sequelado hoje, enchendo os gabinetes da psicologia e dos tratamentos. Poderia ter feito isso, mas exatamente o que não aconteceu. Ele entendeu que essa proteção divina, olha, tipificava então Yeshua ali como o novo Moisés, e Moisés então como um novo profeta, o novo intercessor. Não foram essas as características de Yeshua que viria, que a gente conhece hoje, mas aquilo ali era uma sombra. Então era um ensaio que o Eterno usou então, para que pudesse transmitir essa segurança, essa confiança e mostrar que o seu povo não estava só, mesmo nas dificuldades. Querido, agora então eu quero que antes de terminar, já terminamos, né? Eu quero assim, antes de terminar, que você desenvolva então a ideia de que cada deserto Deus transforma crise, guerras, refúgio em renovo. É mais ou menos o que a gente viu aqui assim, né? E ele então revela a sua presença, a sua natureza, o seu cuidado para com seus escolhidos. Isso é com você? Certamente que sim. Assista agora então, no local de encontro com Deus, parte 1. Levitrou.